O que é notícia nesta sexta-feira? Toque de recolher. Novo decreto do governo prevê restrição de circulação em todo o estado. Polícia monta central de flagrantes para casos de desobediência e toque de recolher em Manaus. Amazonas vive taxa de transmissão acelerada da Covid e população precisa cumprir medidas restritivas. Com 3.816 registros, Amazonas bate recorde de novos casos de Covid. Estado registrou 44 mortes nas últimas 24 horas. Oxigênio de São Paulo e Fortaleza vão abastecer hospitais em Manaus. Polícia apreende caminhão com 33 cilindros de oxigênio que deveriam ser vendidos no câmbio negro. Decreto do governo do Amazonas confirma a suspensão do Enem no estado. Indústria amazonense cresce 3,4% em novembro, mas acumula retração de 7,2% no ano. Porta-voz da Índia põe em dúvida a exportação de vacinas ao Brasil. Ministro da Saúde anuncia que se Anvisa autorizar vacinação contra a Covid começa na quarta-feira. Forte terremoto causa destruição e mortes na Indonésia. Biden anuncia pacote de 1,9 trilhão de dólares para combater Covid e estimular a economia americana. Preso segundo suspeito de matar capitão da PM durante assalto. Ele passeava com a mulher e o filho. Homem executado dentro de carro na Torquato Tapajós pelos pistoleiros da motocicleta. A criança de 1 ano e 6 meses também foi baleada. Em acerto de contas, homem é morto no Jorge Teixeira. O Jornal da Manhã, 72 anos no ar, começa agora. 5:46. As emissoras de rádio que retransmitem o Jornal da Manhã em todo o estado. Rádios Panorama FM em Itacoatiara. FM Nova Peruri em Peruri. Alternativa de Alvarães. Oriuna Boa Vista do Ramos. Nova FM em Nova Olinda do Norte. Rio Madeira, Manicoré. Palmeira FM em Manacapuru. Nova Luz FM em Canutama. Rádio Fonte Boa FM em Anamã FM em Anamã. Maraã FM em Maraã. Caboclo FM em Altazes. Urucará FM de Urucará. Comunitária Urucurituba. Açaí FM de Codajás. Rádio Santo Antônio FM em Borba. Urucurituba FM em Urucurituba. Tunaré Yanuri FM em Yanuri. Apuí FM em Apuí. Como a FM Novo Aripuanã. Metropolitana Mix em Manacapuru. Web Rádio BDC em Altazes. MaripaFM.com em São Sebastião do Uatumã. 5:47. Fiémanchete. Você ouve aqui. Jornal da Manhã. Rádio Difusora. Previsão do tempo. Manaus amanhece de céu nublado e com 24 graus de temperatura. A máxima hoje será de 30 graus Celsius. O Climatempo prevê 25 milímetros de chuva com probabilidade de 90%. A umidade do ar é de 99%. Os ventos estão calmos com 5 km/h de velocidade. É sexta-feira, 15 de janeiro. Chegamos aos 350 dias do ano. Faltam 15 para terminar 2021. Dia dos Santos Plácido e Mauro. Vamos retificar aqui e chegamos aos 350 dias do ano. Chegamos ao 15º dia do ano. Faltam 350 para terminar 2021. Exato. Também é o dia do adulto e o dia mundial do compositor. Esta é a edição 85.057 do Jornal da Manhã. O Rio Negro subiu mais 11 centímetros. Seu nível em relação ao mar estava ontem em 22 metros e 82 centímetros. Já havia enchido 6 metros e 22 centímetros. Aeroportos. O militar de Ponta Pelada está aberto para pousos e decolagens. O Eduardo Gomes, segundo o Infraero, também opera sem restrições. Fatos marcantes da história. 1989, no Brasil, o Ministério da Fazenda, através do seu titular, Mailson da Nóbrega, lança o Plano Verão e uma nova moeda no país, o Cruzado Novo. 1991. O prazo das Nações Unidas para a retirada das forças iraquianas do Kuwait ocupado expira, preparando o caminho para o início da Operação Tempestade no deserto. 5:49 em Manaus. Local. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia ao sonoplasta Itamar Jardina. O Instituto Municipal de Mobilidade Urbana reduziu para 25% a circulação da frota de ônibus na capital amazonense, que irá funcionar no horário entre 19 e 6 horas da manhã
a partir da publicação do decreto ontem. Entre 6 horas e 1 minuto e 18 horas e 59 minutos, o funcionamento dos ônibus continua com a redução adotada anteriormente, ou seja, em 20% no total da frota, que atualmente é de 831 veículos. E policiais militares estiveram na noite de ontem na entrada da ponte Jornalista Felipe Dal, em barreira de fiscalização para o cumprimento do toque de recolher determinado pelo governo. Moradores dos municípios de Iranduba, Manacapuru e Novo Airão foram parados, orientados sobre o decreto e tiveram de justificar o trajeto. Alberto Peregrini, bom dia. Bom dia Paulo Guerra, bom dia para você, viu Paulo, bom dia Eduardo Silva, bom dia Itamar Jardina e bom dia você ouvinte do Jornal da Manhã. Peregrini, apesar do toque de recolher, muitos carros na rua durante a madrugada em Peregrini e a bandidagem também, aqui a vadiagem no Eduardo Ribeiro, sem nenhuma fiscalização, sem polícia, sem nada, continuou durante essa madrugada. Paulo, infelizmente, né, esse negócio, essa balbúrdia no centro da cidade continua, viu, Paulo? Nas outras zonas da cidade, passava aí na madrugada, conversei com o Itamar também, que passou aí pela madrugada na rua, aí nas ruas da cidade, Paulo, nos bairros até que a fiscalização foi grande, mas infelizmente na área central da cidade continuam os vândalos, os bandidos tomando conta da área daí, no entorno do Teatro Amazonas, até a chegada ali do Porto de Manaus. É uma verdadeira aventura alguém passar por ali, Paulo. A bandidagem toma conta e os carros que estão parados nas ruas também são alvos desses bandidos. Alberto Peregrini, tivemos informações alarmantes agora pela madrugada lá de Manacapuru. Como é que está a situação, Peregrini? É muito complicada, Paulo. Conversava agora com a assessoria do prefeito Beto D'Angelo, que também está em Manaus, veio na madrugada para Manaus, a fim de conseguir oxigênio. Já que aos 30 minutos da madrugada de hoje, Paulo, acabou o oxigênio no hospital de campanha em Manacapuru. Desse horário até agora, Paulo, 6 pessoas já morreram. Peregrini, 6 mortos. Daqui a pouco temos informações também de Iranduba, onde a situação também é dramática. E, Peregrini, ontem tivemos aí na Ponte Felipe Dal uma barreira de fiscalização e as pessoas devem se acautelar. Lembrem-se que há um toque de recolher, não é, Peregrini? Paulo, tem que justificar. Ontem eu estava na ponte de lá para cá, né, Paulo? Já estava começando a montagem da barreira, não cheguei a ser parado. Mas eu vi a grande mobilização naquele momento, uma mobilização necessária, não, Paulo, diante da situação que nós estamos vivendo. Essa mesma barreira, Paulo, estava acontecendo agora pela manhã, ali na Avenida Rio Negro, que passa ali bem em frente à Feira da Pané, fechada ali, muita polícia, tinha também agentes de trânsito, o mesmo acontecendo, Paulo, agora há pouco, quando passamos, aí sim, paramos, conversamos, justificamos a nossa estada na rua nesse momento, Paulo. A nossa unidade externa foi parada na rotatória do produtor. Muitos policiais, toda a equipe lá, Paulo, de fiscalização, parando os carros, etc. Agora há pouco, na rotatória do produtor. Peregrini, o homem passeava com a mulher e o filhinho de 1 ano e 6 meses pela Torquato Tapajós quando foi abordado por pistoleiros da motocicleta. O que aconteceu, Alberto? Ele, infelizmente, foi assassinado, Paulo. Uma pistoleira que estava na garupa da moto, Paulo, pegou a arma e disparou certeiramente 2 tiros, um na cabeça, outro na nuca da vítima. O homem tinha 23 anos de idade, trata-se do Elton Faria Chaves. Ele foi executado, Paulo, dentro do carro, a mulher dele ficou desesperada, o filho de 1 ano e 6 meses foi atingido também com um tiro na perna e foi levado ao pronto-socorro, e os pistoleiros, Paulo, a pistoleira no caso, fugiu do local com outro homem na garupa e até o presente momento não foram encontrados. Pois é, Peregrini, esse caso é intrigante, inclusive, né? É um caso muito intrigante, né? Por que mataram? O que foi que ele fez para ter sido morto, né? A polícia já está investigando e a mulher dele também deverá ser ouvida. Pois é, e uma mulher, e ela atira bem, não é, Peregrini, essa mulher? Atira, ao contrário daquele de ontem, Paulo, que lá em Manacapuru, que foi fazer um acerto de conta com outro bandido, acabou aí disparando 6 vezes, acertou 2 e não matou. Essa vez não. Uma pistoleira que sabe manusear a arma, uma moto em movimento
ela conseguiu acertar 2 tiros na cabeça do condutor do carro, que acabou morrendo na hora. No Jorge Teixeira, outro acerto de contas, Pellegrini. Dessa vez, Paulo, a vítima foi o Luciano de Souza. Ele tem 25 anos de idade e por volta aí de meia-noite, Paulo, ele foi assassinado. Isso aconteceu lá no bairro Jorge Teixeira, como você bem abriu manchete. Foram até o local onde ele estava, o abordaram e o levaram para o beco. Lá no beco, Paulo, dispararam 3 balaços certeiros nesse homem, que acabou também morrendo no local. Pellegrini vai voltar daqui a pouco e conta tudo o que aconteceu nas últimas horas na cidade. Bom trabalho para nós. Sim, Paulo, se Deus quiser, daqui a pouquinho vamos voltar com essas e outras informações, dizendo, Paulo, que o tempo está muito nublado. Nós estamos nesse momento na Avenida Grande Circular, onde a movimentação de veículos é muito pequena, Paulo. Pouquíssimos carros na rua, e a movimentação dos terminais também é bem pequena. Como você bem abriu manchete, Paulo, a redução do transporte coletivo é grande, já havia uma redução, e de 19 horas em diante fica maior. Você tem uma ideia, Paulo, eu tive acesso ainda agora no terminal a planilha do horário do 088, um dos mais procurados aqui na Zona Leste. Paulo, é de aproximadamente 1h05 a programação para sair de um ônibus para o outro. Ou seja, hoje o ônibus vai demorar bem mais, daqui para frente, né? Vai demorar bem mais do que demorava aí, Paulo, com essas novas restrições. Paulo Guerra. Tá bom, Pellegrini, bom trabalho. Daqui a pouco voltaremos dentro do nosso noticiário policial. 5h56 em Manaus. O Sindicato dos Bancários está se manifestando e com preocupação quanto à aglomeração de pessoas à porta das agências. Sobre esse assunto eu vou conversar com o presidente do Sindicato dos Bancários, o Lindbergh Barbosa dos Santos. Bom dia, Berg. Bom dia, Paulo Guerra. E, Berg, qual é a demanda do sindicato, como se relaciona aí às ações do governo de proteção contra esta epidemia? Na realidade, Paulo, desde quando foi feita aí essa situação dessa pandemia desde o ano passado, os bancários têm sido classificados como serviços essenciais. Antigamente o serviço bancário essencial era simplesmente a compensação. Hoje não, o atendimento tem que ser presencial, e por causa desse monte de situação, nós estamos fazendo um clamor, nós tentamos falar com o governo do estado, nós tentamos falar com a prefeitura, para que fosse incluído, primeiramente, quando viesse as vacinas, que os bancários também fossem incluídos, justamente assim como os profissionais da saúde, porque nós estamos no atendimento presencial direto. E segundo, né, nesse último decreto do governador aí no lockdown, onde deu o toque de recolher, nós estamos também muito preocupados, porque nós estamos com muitos colegas bancários que estão em home office, por questões de protocolos, por questões de ser de grupo de risco. Nós temos muitos colegas adoecendo, nós temos colegas que estão internados e alguns foram entubados, tá? Aguardando a graça de Deus para que possam sobreviver, porque nós entendemos que é justamente por causa desse serviço, desse atendimento presencial. Todos vocês são sabedores, a sociedade sabe que a porta das agências estão lotadas de pessoas. Então as pessoas ficam ali se aglomerando e depois fazem com que o colega vá o atender presencialmente, e ao entrar ele está trazendo o vírus, está adoecendo os colegas quando retornam para casa têm seus pais, têm suas mães, têm suas famílias, têm seus filhos menores e estão fazendo essa transmissão. Então o que nós estamos hoje aqui clamando, né, no Jornal da Manhã, que chegue já às autoridades, que nós também acreditamos que deveriam dar uma suspensão no serviço de atendimento presencial. Nós temos que parar esse atendimento para que a gente não possa continuar proliferando ou contaminando os nossos familiares. Nós estamos com a situação de estrangulamento na saúde no Amazonas, né, em especial Manaus, que não é de desconhecimento de ninguém. Nós estamos sendo manchete a nível nacional e até mesmo internacional. Então nós estamos hoje, justamente nesse sentido, pedindo que as autoridades vejam e façam com que o atendimento presencial nas agências bancárias, né, elas passem de ter esse atendimento, que eles passem a ter os alternativos, que vá para as máquinas, vá para o autoatendimento, pelo menos esses 10 dias para que a gente consiga. Nós estamos, né, cada vez mais
com um terrorismo psicológico dentro das agências por causa dessa doença, muitos colegas adoecendo, muitos colegas morrendo, e essa aglomeração que fica na porta das agências para que nós possamos cumprir determinações governamentais como pagamento de benefícios, atendimento à sociedade, aos clientes, aos aposentados, todas essas pessoas se aglomerando, elas estão na contramão daquilo que o governo está dizendo, que é fique em casa. Fique em casa, não vá para a rua. E essa aglomeração faz com que, ao entrar na agência, alguém leve o vírus e adoece o colega bancário, e cada vez mais nós estamos tendo menos gente para atender. Sem contar que, mesmo nessa pandemia, a gente tem feito gestões com os patronais para que haja a preservação do emprego. Tem um programa de demissão voluntária no Banco do Brasil para reduzir mais pessoas. Os bancos continuam demitindo num momento onde mais o trabalhador, mais o ser humano precisa de um alento para poder sobreviver em cima dessa pandemia, dessa doença que infelizmente ela mata mesmo, ela não escolhe pessoas, ela está maltratando as famílias de um modo geral por causa dessa doença. A gente vem aqui justamente clamar, tá? Que o governo do estado, principalmente aqui, né? Porque não é só Manaus. Manacapuru está estrangulado, nós temos Tabatinga, onde as agências estão fechadas. Existe um protocolo que diz, quando tiver alguém doente, tá? Que aquela agência tem que ser fechada e tem que ser higienizada. E isso não está sendo feito na sua plenitude, porque existe uma exigência daquele grupo que está na porta das agências para ser atendido, que faz com que os gestores, em determinado momento, fiquem sensibilizados e queiram atender, e aí aumenta mais ainda essa proliferação dessa doença. Por isso que a gente tem aumentado bastante. É muita aglomeração, Paulo Guerra. É isso que a gente veio pedir, que os nossos governantes, tá? Tanto o nosso governador como o nosso prefeito, que eles incluam, tá, nesse lockdown, tá, as agências bancárias, que fiquem salvo alternativos, que as pessoas fiquem em casa, evitar essa aglomeração, para ver se a gente consegue sobreviver dessa pandemia, que a gente possa ter a saúde e poder voltar a atender com qualidade. Nineberg, apenas para finalizar, que os terminais eletrônicos também funcionem a contento, porque durante as paralisações, os grandes feriados, que se vê aí são os terminais eletrônicos sem dinheiro, muitas reclamações, principalmente no interior do estado. Na cidade você às vezes percorre 4, 5 locais para poder fazer uma operação. Também precisa que se observe isso. Sim, aí justamente em cima dessa situação, nós teremos uma situação de atendimento interno que era justamente para que as pessoas possam ter esse atendimento. Uma situação ou outra de emergência por questões de cadastro de senha ou qualquer coisa, a gente faria, né, para que não pudéssemos ter, Paulo Guerra, o que nós estamos colocando é que todos os pedidos de todos os governantes, todas as pessoas que operam na saúde, é que evite as aglomerações. E com as agências abertas, o que está acontecendo é cada vez mais aglomerando pessoas. As pessoas ficam naquelas filas lá fora sem máscara, ficam conversando uma com as outras, ficam começando a socializar ali alguma informação, e quando entram na agência ninguém sabe quem está levando o vírus. E o colega lá dentro é obrigado a atender, a ter esse atendimento presencial, e aí ali quando ele retorna para sua casa, ou ele vai doente, ou ele leva para os seus familiares, porque tem muitas pessoas que são assintomáticas, não sentem nada, mas são transmissoras desse vírus. Então o que a gente está pedindo hoje, ainda mais nesse momento onde nós estamos aqui com falta de oxigênio, nós estamos com problemas de saúde sérios, não tem onde internar ninguém, nós temos colegas que estão em casa, né, fazendo respiração em casa, porque não tiveram como ser atendida nos hospitais. E não é só hospital público, é nos hospitais particulares também. Diante disso é que a gente vem aqui para solicitar, fazer uma reivindicação, que os nossos governantes, principalmente o governador, tá, que nesse lockdown a gente pare pelo menos uma semana para que a gente consiga fazer com que esse vírus ele se estanque. Essa aglomeração de pessoas, eu tenho plena convicção, eu acho que você também, né, deve ter essa percepção, que onde se aglomeram muitas pessoas, a proliferação do vírus ela fica muito mais latente. Mas o autoatendimento funciona assim, normal. Algumas questões dos caixas de abastecimento e nos 24 horas, que são através dos carros fortes,
tá? A gente daria, conversando com os gestores, para que eles façam uma atenção melhor. O problema é que, como nós estamos com as pessoas reduzidas, tá? E no atendimento presencial direto, às vezes a gente deixa, vamos dizer assim, um caixa, o outro quando termina, a gente demora um pouco. Mas não está faltando dinheiro, né? Assim que não está faltando dinheiro, foi dito pelo governador que não está faltando dinheiro para que a gente tenha, está faltando é o oxigênio. Então tudo isso a gente está vendo e está fazendo com que o colega que está na ponta, ele venha para o sindicato e pergunta o que o sindicato pode nos ajudar, porque nós estamos morrendo, nós estamos adoecendo e não tem como para quem gritar. Porque, infelizmente, nós estamos cumprindo uma determinação governamental para pagar benefício, pagar os aposentados, fazer o atendimento à população. O atendimento presencial ficou serviços essenciais. Por isso que na primeira reivindicação que nós fizemos é que, chegando a vacina, que inclua também o bancário nos preferenciais, assim como o pessoal da saúde, o pessoal da polícia, para que a gente possa continuar atendendo. Porque se a gente ficar como último grupo e nós estamos na linha de frente direto, nós estamos sendo tanto transmissores como receptores desse vírus. O Jornal da Manhã acaba de ouvir o presidente do Sindicato dos Bancários, Lindenberg Barbosa dos Santos. Muito obrigado, Lindenberg, pela tua entrevista e pelas informações e pelas reivindicações que feitas através o noticioso de maior audiência do Estado. Obrigado, Paulo Guilherme, que agradeço, um bom dia, que os nossos governantes olhem por nós, por favor. 6h06 em Manaus. O Jornal da Manhã faz o seu primeiro intervalo e volta em 1 minuto. A comunicação transparente e verdadeira. Jornal da Manhã. Jornal da Manhã. 6h09 em Manaus. E atenção. 2 aviões da Força Aérea Brasileira carregados com cilindros de oxigênio chegaram a Manaus no início da madrugada de hoje. Eles foram enviados de Guarulhos, São Paulo, para ajudar na crise da saúde que assola o Estado. Nesta quinta-feira, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, afirmou que o governo não tinha transporte para mandar os cilindros por conta própria. A pesquisa industrial mensal divulgada ontem pelo IBGE mostra que, na comparação com outubro de 2020, a indústria amazonense registrou em novembro uma variação de 3,4%. Enquanto a média nacional foi de 1,2% em novembro de 2020. Quando se compara com o mesmo mês do ano anterior, houve crescimento de 7,8%. No acumulado do ano, período de janeiro a novembro de 2019, a variação foi de menos 7,2%, depois de menos 8,9% no mês anterior. A nível Brasil, o desempenho da indústria no mesmo período está em menos 5,5%. Já o desempenho dos últimos 12 meses, em novembro de 2020, ficou em menos 6% contra menos 5,2% de desempenho nacional. O governo do Amazonas publicou um decreto nesta quinta-feira que confirma a suspensão das provas do Exame Nacional do Ensino Médio Enem no estado. Devido ao estado de calamidade pública decretado pelo Poder Executivo Estadual, em decorrência do aumento de casos de Covid-19, os exames não poderão ser aplicados no dia 17 e 24 deste mês. Na última quarta-feira, o juiz federal José Ricardo de Salles suspendeu a realização das provas do Enem no Amazonas por meio de uma liminar sob pena de multa de R$100 mil por dia de descumprimento até o limite de 30 dias. Na decisão, o magistrado justificava a decisão devido ao surto de casos de coronavírus. A juíza federal Jaisa Maria Pinto Frache acatou parcialmente o pedido de tutela antecipada da ação civil pública impetrada pelo Ministério Público do Estado, Ministério Público Federal, Ministério do Trabalho, Ministérios Públicos de Contas do Estado e da União e a Defensoria Pública do Estado, que pedia a definição de plano sólido e definitivo para a solução do desabastecimento de oxigênio nas unidades de saúde do estado. Na decisão, a juíza determina que o governo se manifeste em 24 horas, porém manda o governo federal providenciar o transporte para atendimento de pacientes de Covid que, porventura, estejam na iminência de perder a vida em razão do desabastecimento da rede de saúde estadual. A decisão foi assinada a noite passada pela titular da primeira vara federal civil da seção judiciária do Amazonas. Agora 6h12 em Manaus, temos informações de Manacapuru, José Alberto Zegdeg. Muito bem, Paulo Guerra. Situação crítica no hospital de campanha de Manacapuru. O hospital com 100% de sua lotação
Pacientes que tiveram melhora receberam alta para continuar o tratamento em casa, para poder dar espaço para que outros pudessem ser internados. E nas últimas 24 horas foram registrados já 13 óbitos. E o hospital continua aí com 42 pacientes internados. A falta de oxigênio é diária, porque o abastecimento é feito aos poucos. Os 42 pacientes aguardam para que a situação seja normalizada, para que eles não tenham o tratamento paralisado. A administração municipal reconhece o problema, está tentando, com recursos próprios, comprar o oxigênio no mercado da capital, mas está tendo dificuldade para a aquisição dos cilindros do insumo. Ainda ontem, nas primeiras horas da manhã, o prefeito Beto D'Angelo nos informou da situação que haveria de acontecer quanto à falta de oxigênio no hospital, que a reserva, que era apenas para até as 8h30 da manhã, poderia acontecer. Essa notícia foi repassada para o repórter Alberto Pellegrini, que logo informou através do Jornal da Manhã. Apesar de tudo, com muito esforço, o prefeito conseguiu adquirir 33 cilindros, o que seria apenas para ajudar a suprir o restante, que no momento estava sendo regrado a apenas pacientes com pouca utilização do insumo. Como o Pellegrini informou agora há pouco, o oxigênio que havia no hospital se esgotou nas primeiras horas do dia de hoje, o que agravou ainda mais a situação no hospital de campanha. O toque de recolher está acontecendo aqui em Manacapuru, porém, o que ainda se vê é muita gente adentrando a noite, rasgando a madrugada como se nada estivesse acontecendo. O prefeito continua pedindo que a população ajude a combater a proliferação do novo coronavírus. E assim também como acontece aí nessa desobediência das pessoas que estão na rua, acontece também com muita gente que aproveita o momento para querer se dar bem. Aqueles taxistas que fazem o transporte intermunicipal praticamente triplicaram o valor da passagem. E não só os taxistas, mas também alguns produtos de consumo que subiram um absurdo. De Manacapuru, Zeg para o Jornal da Manhã. 6h15 em Manaus. 13 mortos nas últimas horas e 8 pacientes em estado grave. Esses são os números da Covid-19 no Hospital de Iranduba. Quem vai trazer os detalhes é o repórter J. Rai. O cenário no Hospital Hilda Freire é de correria, choro e concentração de esforços para tentar salvar vidas. Ontem, 4 óbitos foram registrados, somando 13 nos últimos 2 dias. Até a última atualização dos números, pouco depois das 22 horas de ontem, 26 pessoas estavam internadas na unidade, que tem 30 leitos. 8 pacientes estão em estado grave. De acordo com o diretor interino Marden Barros, a busca por oxigênio, insumo que está escasso em todo o estado, é outra corrida permanente. Nosso veículo chegou agora fim da tarde, abastecido com 10 cilindros de 10 metros cúbicos cada, os quais foram abastecidos na central de abastecimento do estado. Com esses 10 e mais os que estão alimentando nossa rede no hospital, eles totalizam 14 cilindros, os quais dá para a gente virar à noite e chegar ao amanhecer. Mas logo toda a equipe estará em ação em busca de mais oxigênio. Como parte das ações de enfrentamento à pandemia do novo coronavírus, a Secretaria Municipal de Saúde inaugurou na manhã de ontem na Escola Senador João Bosco Ramos de Lima, em Cacaupireira, a segunda central de triagem de pacientes com suspeita de Covid-19. A primeira fica na sede do município, no Centro de Convivência do Idoso Honorina Lopes. O prefeito Augusto Ferraz e o secretário da Censa, Daniel Barroso, destacaram o trabalho do governo municipal no enfrentamento à pandemia. A nossa estratégia é essa, se planejar para que a gente possa descentralizar a aglomeração da população irandubense. Com isso, nós diminuímos a proliferação dessa doença. O centro de triagem do Covid aqui do distrito de Cacaupireira funcionará com 2 médicos, 3 enfermeiros, 4 técnicos de enfermagem. Aqui vai ser realizado também o teste rápido e o SWAB, com uma ambulância também à disposição dos casos graves. Para o Jornal da Manhã, J. Rai. 6h17.
Uma denúncia anônima levou a Secretaria de Segurança Pública a apreender um caminhão com cilindros de oxigênio na tarde desta quinta-feira no bairro Alvorada, zona centro-oeste de Manaus. Um homem que queria se dar bem para vender no câmbio negro de 38 anos foi detido e vai responder por reter produtos para o fim de especulação e vai ficar à disposição da justiça. No local da denúncia foi encontrado o caminhão com os cilindros que estavam sendo distribuídos paulatinamente pela empresa. O fato aconteceu nas proximidades do Sesc Amazonas. Foram encontrados no caminhão 33 cilindros, dos quais 26 possuíam oxigênio. O governo do Amazonas requisitou administrativamente o estoque ou produção de oxigênio de 18 indústrias do Polo Industrial de Manaus. A medida tomada pela Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas nesta quinta-feira visa garantir a assistência de pacientes após as empresas fornecedoras de oxigênio não suportarem a demanda das redes pública e privada do Estado, que passou a ser 5 vezes maior nos últimos 15 dias em decorrência da pandemia. As requisições foram encaminhadas para as empresas Green Electric, Moto Honda, LG Electronics, Yamaha Motor, Electrolux, TPB Whirlpool, Sociência da Amazônia, Denso Industrial da Amazônia, Caloi Flextronics International, SEMP-TCL, Ventsol, Carrier, Daikin, Samsung e Cometais. A requisição de um estabelecimento privado é um ato administrativo, é bom lembrar, previsto na Constituição Federal e na Lei número 8.080 de 1990, a Lei do SUS. O senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, usou nesta quinta-feira em suas redes sociais para sugerir intervenção federal na saúde pública do Amazonas. O recado interessado especialmente ao presidente Jair Bolsonaro e ao ministro Eduardo Pazuello, o parlamentar disse que seria recomendável o governo federal assumir o controle da área e montar uma operação de guerra para combater a Covid no estado. Os governos do Amazonas e federal lançaram nesta quinta-feira um plano de cooperação com o apoio de outros 5 estados brasileiros para o transporte aéreo e tratamento num primeiro momento de 235 pacientes acometidos pela Covid-19 em Manaus, cujos quadros clínicos são considerados moderados. A medida anunciada pelo governador Wilson Lima em pronunciamento à frente do Comitê de Resposta Rápida nas redes oficiais do governo do estado foi tomada com base na escassez de oxigênio para suprir a demanda gerada com o aumento de hospitalizações decorrentes da pandemia na rede pública estadual de saúde. O governador Wilson Lima destacou durante o pronunciamento que este é o momento mais crítico da pandemia. 100 pacientes serão transportados para hospitais da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares no Maranhão, no Piauí, no Rio Grande do Norte, em Goiás e Distrito Federal, além de mais 100 para a rede estadual de saúde de Goiás. O governo do estado e o Ministério da Saúde iniciaram a execução da Operação Oxigênio para abastecer os hospitais do Amazonas com o gás que disparou em índice de consumo após o aumento de casos de Covid-19. De acordo com o governador Wilson Lima, o plano começou a ser executado após as principais fornecedoras do insumo não suportarem a demanda das redes pública e privada. Para atender a demanda tanto dos hospitais públicos quanto dos hospitais privados, as fornecedoras White Martins, Carbox e Nitron precisavam entregar 76.500 metros cúbicos diariamente. No entanto, a capacidade de entrega das empresas tem sido somente de 28 mil metros cúbicos por dia. Para sanar o déficit de 48.300 metros cúbicos diários, a operação está buscando em Fortaleza e São Paulo o insumo para trazer até Manaus em aviões da Força Aérea Brasileira. E de acordo com o secretário de Atenção Especializada do Ministério da Saúde, Coronel Luiz Otávio Franco Duarte, os aviões da FAB têm condições de manter uma ponte aérea São Paulo-Manaus para complementar a produção de oxigênio em Manaus. Cada viagem de avião tem capacidade de abastecer a capital com 5.000 metros cúbicos. Diante da situação do desabastecimento, não só aqui no estado do Amazonas, mas em diversas partes do mundo, esse desabastecimento está ocorrendo. Nós, ao mesmo tempo, preocupado com a situação atual do estado, nós abrimos uma operação que chamamos de Operação Oxigênio. O consumo diário hoje é 76.500 metros cúbicos. Olha o nosso déficit diário. A matemática, ela mostra para os senhores, de uma maneira bem objetiva, o quanto que está sendo o esforço
de todo o SUS, e aí é o SUS tripartite, é a União, é o Estado, o município, para que a gente consiga equalizar esse item tão nobre. Como o Jornal da Manhã já divulgou ainda há pouco, 2 aviões da Força Aérea Brasileira carregados com cilindros de oxigênio chegaram a Manaus no início da madrugada desta sexta-feira. Eles foram enviados de Guarulhos, São Paulo, para ajudar na crise de saúde que assola o estado. A Amazonas registrou 3.816 novos casos de Covid-19 nesta quinta-feira, sendo 2.516 somente em Manaus. Foi o maior número de novos casos registrados no estado e na capital amazonense desde o início da pandemia em março de 2020. O número de mortes subiu para 5.930, com mais 51 mortes causadas pela doença. No total, 44 óbitos ocorreram nas últimas 24 horas e outros 7 foram registrados em dias anteriores, mas confirmados somente agora. Com os números desta quinta-feira, o total de casos confirmados da doença chega a 223.360 em todo o estado, segundo dados do boletim divulgado pela Fundação de Vigilância em Saúde. Dos 223.360 casos confirmados no Amazonas até ontem, 977 são de Manaus, o que corresponde a 42,07%. E 129.383 do interior do estado, correspondendo a 57,93%. A Prefeitura de Manaus informou que um total de 186 sepultamentos foram registrados nos cemitérios da capital nesta quinta-feira. O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, reconheceu nesta quinta-feira que uma nova onda de contaminações da Covid-19 levou a cidade a um novo colapso no atendimento da saúde em Manaus. Manaus teve o pior momento da pandemia em abril do ano passado, quando houve um colapso que foi revertido. Agora estamos em uma situação extremamente grave, destacou em participação na live semanal do presidente Jair Bolsonaro. O ministro destacou ainda que 6 aviões da Força Aérea Brasileira serão deslocados para transportar oxigênio para atender pacientes com Covid-19 aqui no Amazonas. O governo brasileiro pediu ajuda aos Estados Unidos para tentar socorrer a rede de saúde de Manaus após o estoque de oxigênio acabar em vários hospitais da capital. A situação levou pacientes internados à morte por asfixia, segundo relatórios médicos. O governo do Amazonas editou nesta quinta-feira um novo decreto que institui, pelo período de 10 dias, a restrição provisória da circulação de pessoas em todos os municípios do Amazonas, de 19 às 6 horas da manhã. A medida faz parte de uma série de ações elaboradas pelo Executivo para frear o avanço da pandemia de Covid-19 e tem resultado no aumento substancial de diagnósticos, hospitalizações e óbitos na capital e no interior. O governador disse ao anunciar a medida, junto a outras ações, que são medidas duras, mas necessárias. São medidas que são necessárias nesse momento, são medidas que para alguns podem parecer duras, mas elas são necessárias. Nós estamos numa operação de guerra. A gente faz um apelo para que as pessoas entendam esse momento tão sensível, esse momento tão complicado no estado do Amazonas. As medidas que nós estamos tomando são medidas necessárias para preservar a vida do cidadão. De acordo com o documento, ficam ressalvadas as seguintes atividades: transporte de cargas e produtos essenciais à vida, como alimentos e medicamentos e insumos médicos e hospitalares. O deslocamento para serviços de entrega exclusivamente de produtos farmacológicos, medicamentos e insumos médico-hospitalares. O deslocamento de pessoas para prestar assistência ou cuidados a doentes, idosos, crianças ou pessoas com deficiência ou necessidades especiais e profissionais de imprensa. Além disso, ficam liberados os deslocamentos para as unidades de saúde para atendimento emergencial ou de agentes públicos profissionais de saúde e de quaisquer outros setores cujo funcionamento seja essencial para o controle da pandemia da Covid-19 ou para o exercício de missão institucional, de profissionais de órgãos públicos, inclusive delegacias de unidades judiciárias, nos casos de necessidade de atendimento presencial ou de cumprimento de intimação administrativa ou judicial, entre outras devidamente justificadas. A abordagem e controle de circulação de pessoas e veículos particulares, além do controle da entrada e saída de pessoas e veículos em Manaus, também farão parte do processo de fiscalização feito pela Autoridade de Segurança Pública.
O Comitê de Resposta Rápida e Enfrentamento Covid-19 enfatizou a extrema necessidade do cumprimento urgente das medidas de prevenção para combater a alta aceleração da transmissão do novo coronavírus. Hoje, essa taxa de transmissão está em 1,3. Isso significa que, para cada 100 pessoas infectadas, em um intervalo de 7 dias, 130 serão contaminadas. Segundo a presidente da Comissão Estadual de Controle de Infecção e Serviço de Saúde da Fundação de Vigilância em Saúde, Tatiana Amorim, essa taxa é medida por um indicador denominado RO. E o ideal é que ele estivesse abaixo de 1,0. Acima disso significa que a transmissão está acelerada. Entre 3 e 4, toda a população será infectada e em 1,5 pode alcançar 60% da população. Somente se for menor do que 1, a epidemia irá diminuir de tamanho até ser eliminada. Além do indicador R0, a alta aceleração da transmissão no estado pode ser observada também, segundo a coordenadora, pelo volume de óbitos diários e pela taxa de internações em leitos clínicos e de UTI. 6h28 em Manaus. A seguir, preso segundo suspeito de matar capitão da PM durante assalto. Ele passeava com a mulher e o filho. Homem é executado dentro de carro na Torquato Tapajós. A criança de 1 ano e 6 meses também foi baleada. Em acerto de contas, homem é morto no Jorge Teixeira. Essas e outras notícias em detalhes após o intervalo comercial. Manaus, Amazonas. Fié Manchete. Você ouve aqui. Jornal da Manhã. Rádio Difusora. 6h31 em Manaus. Polícia. Ítalo Guimarães de Souza, conhecido como Maicon, foi preso ontem por suspeita de participação na morte do capitão da PM, David de Souza Chaves. Após denúncias anônimas, a polícia conseguiu prender José Crisderson como o primeiro suspeito pelo crime. Ao prestar depoimento, ele confessou o crime e revelou a identidade dos outros suspeitos. De acordo com a polícia, Ítalo foi preso no mesmo bairro onde aconteceu a ação criminosa, no bairro Gilberto Messinho, na zona leste da capital. Ele nega as acusações. A polícia continua as investigações para tentar localizar o terceiro suspeito autor do disparo que ocasionou a morte do oficial da Polícia Militar. 6h32 em Manaus. O que mais aconteceu nas últimas horas, Alberto Pellegrini? Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Pronto socorro João Lúcio. Movimentação tranquila durante toda a noite e madrugada. Uma pessoa deu entrada vítima de agressão física. Já no pronto socorro Platão Araújo. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Uma pessoa deu entrada vítima de bala, vítima de tiro. No pronto-socorro Platão Araújo, era a noite de ontem por volta de 23 horas. Um homem deu entrada também vítima de agressão física. Apanhou com uma garrafada. Isso, o fato deu-se, Paulo Guerra e ouvintes, no bairro Valparaíso, e o homem deu entrada no pronto-socorro Platão Araújo com a cabeça rachada. Foi rapidamente muito bem atendido e posteriormente recebeu alta para ir para casa tratar dos pontos, dos ferimentos que ele recebeu devido a essa garrafada. Alô, rádio Santo Antônio, aí no município de Borba. O Ronaldo Mores Correia, de 26 anos, foi preso por policiais aí, pelos competentes policiais aí de Borba, da 74ª Delegacia, daí do município de Borba, em cumprimento a mandado de prisão preventiva por homicídio. Ele matou, o Ronaldo Mores matou Josimar Valente Campos. O crime ocorreu, Paulo Guerra e ouvintes, no último dia 9 de dezembro, na comunidade Axinim, na zona rural, lá do município. É bonito lá no Axinim. E de acordo com os policiais da área, esse Ronaldo Mores Correia, preso, é um bandido da mais alta periculosidade. Ainda bem que os policiais de Borba prenderam esse bandido safado, assassino desgraçado.
Jonathan, de 25 anos, e um adolescente de 16 anos foram capturados pela polícia na Avenida Mirra, lá na comunidade João Paulo, aqui pertinho do bairro Jorge Teixeira, ali perto também da Avenida Itaúba. De acordo com a Polícia Militar, a dupla estava em uma moto roubada que possuía aí, né? O policial parou, viu a moto, puxou ali a placa, restrição de roubo, recolhe os bandidos e foram levados para a delegacia. Estavam passeando de moto roubada lá na Avenida Mirra, na área do bairro João Paulo, fronteira com Jorge Teixeira. É agora as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas horas na cidade. Ouvindo o noticiário policial e Jornal da Manhã. Os taxistas ali atrás do mercado Adolfo Lisboa. Alô Ribeiro, alô Lopes, prestigiando a nossa programação, bem como todos os motoristas de alternativo. Alô Dona Maria, Isaac, Sullivan, o Batata, todo mundo ligado na difusora, no transporte alternativo, todo mundo usando máscara. Olha a bala! Olha a bala, olha a bala, olha a morte! Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã, Luciano de Souza, 25 anos, com várias passagens pela polícia, foi barbaramente assassinado com 3 balaços pelo corpo. Tudo aconteceu, Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã, no bairro Jorge Teixeira, ali próximo à comunidade Monte Sião. E a vítima estava de bobeira na frente de casa quando de repente apareceram os bandidos, os pistoleiros, os assassinos e o levaram para uma área de mata. Chegando na área de mata, ele levou uma pisa, daí vieram os balaços, daí vieram os bombons da morte. 2, 3 balaços e a vítima não resistiu aos ferimentos. E morreu. Uma morte terrível. Assassinado na frente da família. O Elton Faria Chaves, de 23 anos, foi executado dentro do carro que ele dirigia. Tudo aconteceu na Avenida Torquato Tapajós. Ele estava dirigindo seu veículo quando de repente começou a ser perseguido por 2 pessoas que estavam em uma moto. O homem vinha, o assassino e a assassina vinham em um cavalo do cão, uma moto 125. E o motorista olhava, quem será na moto? Quem é que vem naquela moto? Era a morte que estava no corpo de uma mulher. Pense numa mulher boa de mira, uma pistoleira que estava na moto. O carro em movimento e a moto também emparelharam e a mulher disparou. 2 balaços. Um pegou na cabeça e outro de raspão na nuca, de raspão na ova, passou direto. O balaço passou e depois atingiu o filho do homem que estava no colo da esposa dele, dentro do carro. Ele estava com a família no momento em que foi assassinado. A pistoleira, juntamente com o motoqueiro, fugiram e até o presente momento não foram identificados. A criança foi baleada na perna e não corre risco de morte. A mulher do homem que morreu ficou completamente desesperada. A criança foi levada a uma unidade de saúde e o que estava dirigindo, o que morreu, o Elton Faria Chaves, ficou dentro do carro lá esperando a presença do carro do IML para fazer a remoção do corpo. Um crime terrível que assustou a todos que passavam pelo local. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 43 exames de corpo de delito. E essas foram as notícias da noite madrugada. Noite madrugada, onde o passarinho da morte
chifrou 2 vezes. Lembrando que o passarinho da morte só canta para quem morreu executado, para quem morreu por acerto de contas, para quem morreu devido ao tráfico de drogas. E a noite de ontem foram 2. Agora é contigo, Paulo Guerra. 6h39 em Manaus. A seguir, porta-voz da Índia põe em dúvida a exportação de vacinas ao Brasil. Ministro da Saúde anuncia que, se Anvisa autorizar, vacinação contra a Covid começa na quarta-feira. Forte terremoto causa destruição e mortes na Indonésia. Biden anuncia pacote de 1,9 trilhão para combater Covid e estimular a economia americana. Vamos voltar com os detalhes após o intervalo comercial. Em busca da informação, encontrou Jornal da Manhã, Rádio Difusora. 6h42 em Manaus. Últimas notícias. Bovespa fecha em alta com expectativa de vacinação no Brasil. Nesta quinta-feira, o principal índice da Bolsa subiu 1,27% a 23.480 pontos. O dólar caiu 1,96% e fechou a R$5,20. A Caixa Econômica Federal libera nesta sexta-feira os saques e transferências das últimas parcelas do auxílio emergencial para 3,4 milhões de trabalhadores que não fazem parte do Bolsa Família. O pagamento desta sexta é para os trabalhadores nascidos em julho. Serão liberados os saques das parcelas creditadas em poupança social digital nos ciclos 5 e 6 de pagamento do benefício. O calendário de liberação segue até o próximo dia 27. FMI pede a países que continuem com forte apoio fiscal e monetário. Em outubro passado, o fundo projetou contração do produto interno bruto PIB global de 4,4% em 2020, seguida por uma recuperação em 2021 com crescimento de 5,2%. As inscrições para o ProUni se encerram às 23h59 desta sexta-feira. O programa seleciona candidatos para bolsas parciais e integrais em universidades particulares. Para se inscrever, é preciso acessar o site oficial. O Brasil aprovou o registro de 493 agrotóxicos em 2020, sendo a maioria produtos genéricos, isto é, que se baseiam em outros existentes. É o maior número documentado pelo Ministério da Agricultura, que compila esses dados desde 2000. O volume é 4% superior ao de 2019. O presidente Jair Bolsonaro pediu ao ministro da Economia, Paulo Guedes, a demissão do presidente do Banco do Brasil, André Brandão. Segundo fontes do Planalto, não há comunicado oficial da demissão porque o ministro busca reverter o pedido. Bolsonaro não concordou com medidas anunciadas pelo banco de fechamento de cerca de 200 agências e lançamento de programa de demissão voluntária para cortar 5.000 vagas. A farmacêutica União Química, que vai produzir a vacina Sputnik no Brasil, vai entregar nesta sexta-feira mais informações à Anvisa para conseguir a liberação do início dos testes clínicos no país. Produzido pela Rússia, a Sputnik começou a ser aplicada por lá e na Argentina em dezembro. Segundo o Instituto Gamaleya, que desenvolveu a vacina, ela apresenta eficiência de 91% e foi testada em mais de 40.000 pessoas, mas nenhuma no Brasil. E esse é o desafio. Para aprovar o uso emergencial de uma vacina, a Anvisa exige que ela tenha sido testada no país. Essa exigência já foi cumprida pela vacina de Oxford e pela Coronavac. O Brasil registrou 1.151 mortes pela Covid-19 nas últimas 24 horas, chegando ao total de 207.160 óbitos. Com isso, a média móvel de morte no país nos últimos 7 dias foi de 1.000. Em casos confirmados desde o começo da pandemia, 8.326.115 brasileiros já tiveram ou têm o novo coronavírus, com 68.656 desses confirmados no último dia. A média móvel nos últimos 7 dias foi de 56.453 novos diagnósticos por dia, voltando a bater recorde. 2 aviões da Força Aérea Brasileira carregados com cilindros de oxigênio chegaram a Manaus no início da madrugada de hoje. Eles foram enviados de Guarulhos, São Paulo, para ajudar na crise de saúde que assola o estado. Nesta quinta-feira,
O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, afirmou que o governo não tinha transporte para mandar os cilindros por conta própria. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Índia, Anurag Shrivastava, afirmou que é muito cedo para dar resposta sobre exportações das vacinas produzidas no país, já que a campanha nacional de imunização ainda está só começando. A declaração foi dada em resposta a questionamentos sobre a entrega ao Brasil de 2 milhões de doses da vacina produzida pelo Instituto Serum, a partir da Universidade de Oxford e do laboratório AstraZeneca. O porta-voz, no entanto, não deixou claro se a resposta vale para esse lote importado pelo Brasil. Um avião contratado pelo governo brasileiro decolou de Campinas, uma Índia, para buscar essas doses. E o avião estava nesta madrugada no Recife. O Reino Unido decidiu barrar viajantes oriundos do Brasil, Portugal e de outros 14 países por conta de uma nova variante do coronavírus. A proibição anunciada nesta quinta pelo ministro britânico dos Transportes, Grant Shapps, passa a valer já nesta sexta-feira. O presidente eleito Joe Biden anunciou ontem à noite uma proposta de estímulo econômico com o objetivo de impulsionar a economia e acelerar a resposta dos Estados Unidos à pandemia do coronavírus. O democrata promete destinar mais de 400 bilhões de dólares para combater a Covid e 1 trilhão para apoiar as famílias norte-americanas. Um terremoto de magnitude 6,2 graus atingiu nesta sexta-feira a ilha de Sulawesi, na Indonésia. Segundo o governo local, ao menos 35 pessoas morreram e outras dezenas ficaram feridas. De acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos, que monitora a atividade sísmica pelo mundo, o epicentro do abalo telúrico estava a 18,4 quilômetros de profundidade e a apenas 6 quilômetros da cidade de Mergene. Milhares de pessoas tiveram de deixar suas casas após o tremor. A agência meteorológica do país fez alerta para o risco de tremores secundários fortes o suficiente para produzirem um tsunami. Ainda segundo o governo indonésio, dezenas de casas, 2 hotéis e um prédio público que abriga o escritório do governador ficaram severamente danificados com os tremores. O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, anunciou o início da vacinação contra a Covid-19 para o dia 20, na semana que vem. Mas isso depende de a Anvisa aprovar o uso emergencial das vacinas do Butantan e da Fiocruz. Participaram da reunião virtual com o Pazuello 130 prefeitos. O ministro anunciou o cronograma. Na quarta-feira, às 10 horas da manhã, é o nosso planejamento. Se tudo der certo, nós faremos o início da vacinação simultânea sem celebridades, e sim nos grupos planejados em todo o país. E explicou como o governo pretende fazer essa distribuição. Até segunda-feira, essas doses estarão nos estados e, a partir dali, os estados farão a logística para os municípios de forma proporcional e equitativa dentro dos grupos pré-determinados. Quais são os grupos iniciais? São os idosos em asilos, que são as casas de longa duração, o pessoal da área de saúde, que está diretamente no combate, e os indígenas aldeados. Esse trabalho precisa acontecer a partir da próxima terça-feira, essa distribuição. Na terça-feira deverá haver o lançamento das campanhas de vacinação no Palácio e a apresentação do cronograma de distribuição e vacinação dos estados por grupos com números exatos para que não haja dúvida de quanto vai para cada um ou porque foi cada item daquela vacina. 6 horas e 51 minutos em Manaus. Destaques de capa dos principais jornais do país nesta sexta-feira. O Globo, Rio de Janeiro. Chanceler venezuelano coloca oxigênio à disposição para atender Manaus e governador do Amazonas agradece. Folha de São Paulo. Por manutenção de Brandão no Banco do Brasil, aliados de Bolsonaro querem adiamento de corte. O Estado de São Paulo. Governo federal recorre de decisão que suspendeu o Enem no Amazonas. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. MPT instaura 3 inquéritos civis para acompanhar demissões da Ford. Valor econômico. Brasil registra 1.131 mortes por Covid em 24 horas e total de vítimas passa de 207 mil. Estado de Minas. Ministério Público Federal aciona a Justiça por adiamento do Enem em Minas. Jornal do Comércio no Recife. Consórcio Nordeste articula a aquisição de doses da vacina Sputnik V
contra a Covid. Fortaleza Diário do Nordeste. Governo deve editar medida provisória com novo reajuste do salário mínimo de 1.100 para 1.102. Porto Alegre, 0 hora. Ocupação de leito de UTI por infectados pelo coronavírus sobe pelo segundo dia seguido. As edições impressas locais, o Centenário Jornal do Comércio. Colapso na saúde leva a toque de recolher. Em tempo. Governo decreta toque de recolher no Amazonas. A crítica. Pandemia fora de controle, Manaus sufoca. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram dessa edição reportagens José Alberto Zegedeg, J. Rai e Alberto Pellegrini. Sonoplastia de rádio Itamar Jardina e Hamilton Cabral. Apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra. Difusora.